Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mila, a sua instrutora teórica, e o vídeo de hoje é para responder perguntinha de simulado, que a galera adora, porque aí dá para falar sobre todos os assuntos que caem na prova e vocês conseguem tirar várias dúvidas com essas respostinhas de simulado. Faço o simulado do site do Detran, RJ, dá para você entrar pelo seu telefone, computador, bota lá Detran RJ, simulado, primeira habilitação, renovação ou CRCI. Pode mesclar entre os três, que é legal também. Falou? Perguntinha número 1. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar, dentre outras, as seguintes penalidades. Traduzindo primeiro a questão em si, porque tem um monte de palavra estranha, complicada, que aí você pode não entender nem o que isso tá querendo dizer, né? Quem aplica penalidade é a autoridade de trânsito, pessoa que tá lá na Jari julgando a infração que foi cometida, tá bom? Então, essa autoridade de trânsito ali dentro da sua circunscrição, ou seja, dentro do seu perímetro de atuação, ele pode aplicar as seguintes penalidades. Opção A: advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Opção B: remoção do veículo e multa. C: retenção e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. E D: apreensão do veículo e transbordo do excesso de carga. Duas dicas valiosíssimas para você poder fazer a sua prova e passar no simulado. Existem coisas que é difícil a gente saber, a gente gravar tudo isso daqui. Agora, em relação a penalidades, medidas administrativas, uma coisa que o meu aluno precisa ter certeza absoluta é a seguinte: toda medida administrativa começa sempre com a letra R ou a letra T. E nenhuma penalidade começa com a letra R ou a letra T. Aqui na questão, ela quer saber qual a penalidade que a autoridade de trânsito pode aplicar. Então, se quer saber qual a penalidade, você vai eliminar as duas questões que começam com a letra R ou a letra T, que é a opção B, remoção do veículo, e a opção C, retenção do veículo. Já eliminei, ficou apenas duas opções. A: advertência por escrito e obrigatoriedade no curso de reciclagem, e D: apreensão do veículo e transbordo do excesso de carga. Opa! Transbordo do excesso de carga? O que começa com a letra R ou a letra T? Fala pra mim, pra eu poder escutar. Isso mesmo, medida administrativa. Então você pode eliminar também a opção D. E aí ficou somente a opção A. Às vezes você não precisa saber exatamente a resposta daquela questão, mas se você tem esse tipo de informação, que por exemplo toda medida administrativa começa com a letra R e a letra T e nenhuma penalidade começa, fica fácil você aí ir na eliminação para que você aponte e marque a questão correta. Falou? Eu disse no começo que seriam duas dicas importantes. A primeira, que toda medida administrativa começa com a letra R ou a letra T e nenhuma penalidade começa com a letra R ou a letra T. E a segunda dica é o seguinte: a apreensão do veículo era uma penalidade, porém ela saiu do Código de Trânsito Brasileiro. Com as mudanças da lei em abril de 2021, a apreensão do veículo não existe mais, deixou de ser penalidade. Agora existe apenas a medida administrativa de remoção. Então, se tiver alguma opção lá na sua prova falando de apreensão do veículo, você também já pode eliminar, porque não existe mais, não é mais previsto em lei. Ok? De nada, tá bom, pessoa? Vamos lá. Pergunta número 2. O condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças. Opção A, menores de 10 anos e, desculpa, errei. Opção A, maiores de 10 anos somente. B, somente se o veículo tiver airbag. C, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Ou D, menores de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com um adulto. Pessoal, seguinte, crianças menores de 10 anos, segundo a lei, tem que ir no banco de trás com o equipamento de segurança adequado, a idade, peso e altura.
exceto se esse veículo tiver apenas o banco da frente. Então, se é uma caminhonete, só tem os bancos da frente, esse menor de 10 anos ele pode ir no banco da frente com o equipamento adequado, a idade, a altura, o peso, tudo bonitinho, tá bom? Então a opção correta é a opção C, no banco dianteiro, ou seja, no banco da frente, com cuidados especiais. Que cuidados especiais são esses? Os equipamentos de segurança, tá bom? Perguntinha número 3. Em relação ao pedestre, é correto afirmar que A. Ao circular numa via rural, sem acostamento, ele deve andar no mesmo sentido dos veículos. B. Onde não houver faixa, ele deve cruzar a via no sentido paralelo ao seu eixo. Opção C. Antes de atravessar a rua, ele deve olhar para os dois lados, mesmo quando a rua for de mão única. Opção D. Se eles estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, terão prioridade de passagem, inclusive nos locais com semáforo. Cara, é seguinte, aqui a opção correta é a letra C, tá? Antes de atravessar a rua, ele deve olhar para os dois lados, mesmo quando a rua for de mão única. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Normalmente, quando a gente tá fazendo uma prova, a gente não sabe muito bem sobre aquele assunto, a gente tende a achar que a opção correta é a resposta mais complicada, que a opção correta é a resposta mais elaborada. Ai, não sei o que é isso, atravessar perpendicular ao eixo da via e barabá. Cara, na prova teórica, normalmente as opções corretas são as mais simples. Então, as mais óbvias são as opções corretas. Se você não tem certeza daquilo, se você não está entendendo bem aquela opção, respira fundo, lê tudo novamente e procura ali a opção onde você consiga entender o básico do que ela tá te dando, que aqui no caso é a opção C. Você vê coisa assim, o que você vai fazer? Antes de atravessar a rua, ele deve olhar para os dois lados, mesmo se essa rua for de mão única, que é a opção correta, tá bom, gente? Só para esclarecer umas dúvidas aí, a opção A fala que ao circular numa via rural, sem acostamento, ele deve andar no mesmo sentido dos veículos. Vamos lá, o que é via rural? São as vias que passam fora da cidade, fora do perímetro urbano, estradas e rodovias. Não é local de circulação do pedestre, mas se ele precisa passar por ali, ele vai pelo acostamento. Não tendo o acostamento, como está dizendo aqui, ele circula no sentido contrário do deslocamento do veículo. Então, o carro está vindo e o pedestre está indo. Então, é no sentido contrário do deslocamento do veículo, porque isso também é pergunta de prova. Então, lá na via rural, estrada, rodovia, tem acostamento? Ele vai andar no acostamento. Não tem acostamento? Ele circula no sentido contrário do deslocamento do veículo, ok? Próxima questão. Você está passando por uma via de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua, porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Neste caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos, opção A, adotam a perspectiva de que o espaço urbano é coletivo. Opção B, assumem a conduta de contribuir para a fluidez do tráfego nas vias públicas, tipo, não tá estacionado na rua, então tá melhorando ali a fluidez do tráfego, não tá atrapalhando o tráfego. Reproduzem uma conduta adequada e corriqueira nas grandes cidades. Realmente acontece bastante isso nas grandes cidades, né? E nas pequenas também. Opção D, consideram desnecessário os princípios de equidade e solidariedade. Cara, perguntas de noções de cidadania são muito comuns na prova e a galera erra bastante, porque infelizmente a gente não tem, né, uma educação legal ali sobre o que é você realmente ser cidadão e exercer a sua cidadania, né? Então vamos avaliar aí com um pouquinho mais de calma essas opções. De novo, relembrando, o que a pergunta tá falando? Que estacionaram o carro na calçada e aí os pedestres têm que circular pela rua porque esse carro tá estacionado na calçada. Opção A. Então, e qual é neste caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos, a galera que está, o condutor, o cara que estacionou o carro na calçada,
ele adota uma perspectiva de que o espaço urbano é coletivo? O espaço urbano é coletivo, sim, por isso você precisa respeitar o espaço de cada um. Calçadas e passeios são locais de circulação exclusiva de pedestres, então você não pode estacionar o seu carro em cima da calçada, isso é infração de trânsito. Mila, a calçada é da minha casa, fui eu que arrumei ela aqui bonitinha, botei o piso, a decoração e por aí vai. Ótimo, não fez mais do que a sua obrigação. É responsabilidade do proprietário do imóvel mantê-lo em bom estado de conservação, manter a calçada em bom estado de conservação. Porém, novamente, calçadas e passeios, que na prova normalmente usa-se a palavra passeio, são locais de circulação de pedestres. Então, mesmo que seja a calçada da sua casa, você não pode estacionar ali, porque calçada é uma via pública de circulação de pedestres. Então, a opção A está completamente errada, já tira aí para você. Opção B, assume a conduta de contribuir para a fluidez do tráfego nas vias públicas. Nada a ver isso daqui, elimina também. C, reproduzem uma conduta adequada e corriqueira. É uma conduta corriqueira. O que é corriqueira? Acontece sempre, com frequência. Exatamente, sim. Mas é adequado isso? É o correto? Não. Então, elimina. Opção D, consideram desnecessário os princípios de equidade e solidariedade. Você ser uma pessoa que age com solidariedade. O que é equidade? É você respeitar a igualdade dos direitos. É você entender que os seus direitos são os mesmos do amiguinho que tá do lado. Mesmo que seja um amiguinho que você não gosta. Mesmo que seja um amiguinho que você tem um ranço dele, infelizmente o seu direito é igualzinho dele. Então, a opção correta é a letra D, porque ele considera desnecessário esse princípio de equidade e solidariedade. Tá bom, gente?